Há dores que nos atravessam de um jeito tão profundo que nem sabemos explicar, só sabemos sentir. A alma se cala, os olhos secam e o corpo segue no automático enquanto o coração sangra em silêncio. Momentos assim não são apenas difíceis, são sombrios, parecem intermináveis. E o pior é que nessas horas o mundo segue como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de você, uma guerra invisível acontece. Uma luta entre desistir e continuar. E se você está vivendo algo assim agora, essa mensagem é para você. A dor, quando não compreendida, nos paralisa. Ela fecha os olhos da alma, apaga os sonhos e deixa um eco de porquê em cada canto do pensamento. Mas o que poucos entendem, e o que quase ninguém ensina, é que a dor, quando compreendida à luz da fé, pode se tornar um trampolim. Ela pode se transformar em poder. Sim, em poder. Não um poder arrogante ou superficial, mas uma força silenciosa, firme e inabalável, forjada nas lágrimas, nas perdas e nos desertos. O tipo de poder que só quem sofreu profundamente pode carregar com dignidade. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por esse processo. Você vai entender como Deus usa a dor para lapidar, como transformar seus momentos mais sombrios em ferramentas de reconstrução e como reencontrar sua identidade no meio dos escombros da alma. Não é discurso motivacional, é vida real com sabedoria espiritual, é fé aplicada com inteligência emocional. É sobre aprender a crescer mesmo com o coração em pedaços e descobrir que existe propósito até naquilo que te fez chorar. Mas antes de começar, deixa eu te pedir algo. Se essa mensagem já tocou algo aí dentro, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas que estão sofrendo em silêncio. E juntos podemos formar uma corrente de cura, superação e esperança. Porque ninguém vence sozinho. Mas quando a gente compartilha o que liberta, muitos se levantam juntos. Agora respire fundo, esvazie a mente, porque talvez hoje você vai entender que a dor que tentou te destruir, na verdade, estava ativando algo muito maior dentro de você. Vamos juntos descobrir como transformar dor em poder? A dor sempre vem com um peso, mas também com uma proposta. Por mais estranho que pareça, muitas das transformações mais profundas da vida nascem de perdas, rejeições, fracassos e abandonos. A alma quebra, mas ali nasce uma versão que antes não existia. É no fundo do poço que a gente encontra a rocha. E essa rocha é Cristo. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima que você derramou pode se tornar cimento para construir uma versão mais forte, mais sábia, mais sensível e mais madura de você mesmo. Acontece que a maioria das pessoas tenta fugir da dor. Elas se distraem, se anestesiam, se entorpecem com rotinas vazias, com relacionamentos superficiais, com desculpas bem construídas. Mas o que você evita encarar continua te controlando. Só há poder verdadeiro quando existe confronto. Confronto com a própria história, com as próprias escolhas, com a própria fraqueza. É quando você se olha com honestidade e diz: eu estou ferido, mas não acabado. Eu caí, mas não estou enterrado. Deus ainda pode fazer algo com os cacos que restaram. Transformar dor em poder exige responsabilidade. É mais fácil se vitimizar, culpar os outros, dizer que não consegue. Mas isso não muda nada. A transformação começa quando você entende que, mesmo ferido, você ainda tem escolhas. Você ainda pode reconstruir, ainda pode recomeçar, ainda pode usar a dor como combustível e não como corrente. E Deus, como bom pai, está pronto para te guiar nesse processo. Ele não espera a sua perfeição, mas a sua entrega. A sua disposição de olhar para a dor como ferramenta, não como sentença. E aqui está o segredo. Quando você decide aprender com a dor, ela começa a perder o poder de te machucar. Porque o que te fere não é a dor em si, mas o significado que você dá a ela. Se você vê como maldição, ela te destrói. Mas se vê como lapidação, ela te molda. A dor é a faca, mas é você quem decide se ela será lâmina de corte ou cinzel de escultura. Com Deus, até aquilo que te machucou pode te formar. Ele transforma feridas em força, cicatrizes em testemunho e perdas em direção. Então pare agora e reflita.
O que essa dor está tentando te mostrar? Qual versão de você precisa morrer para que a nova possa nascer? Não fuja. Encare. Ore. Converse com Deus sobre isso, porque é nesse lugar de verdade e dor que o poder começa a emergir. Um poder que não vem de fora, mas do seu íntimo, onde Deus habita. E onde Ele habita, nenhuma dor tem a palavra final. Talvez você tenha aprendido que precisa ser forte o tempo todo, que não pode demonstrar fraqueza, que precisa sorrir mesmo quando está despedaçado por dentro. Mas essa mentalidade, apesar de parecer nobre, é tóxica, porque esconde a realidade, impede o processo de cura e nos afasta de Deus. A verdade é que Deus nunca exigiu a sua força, Ele pede a sua entrega. Ele se aperfeiçoa justamente na fraqueza. E é no reconhecimento da dor que começa a libertação. Quando você tenta fingir que está tudo bem, você atrasa o milagre, porque Deus não age onde há máscara, Ele age onde há verdade. Não adianta dizer, está tudo sob controle, quando a alma está em ruínas. O caminho da transformação passa pela vulnerabilidade. E não existe fé madura sem sinceridade diante do Pai. Você pode dizer, Senhor, eu não aguento mais. E Ele não te rejeita por isso. Pelo contrário, Ele se aproxima, porque o coração quebrantado é o altar onde Deus manifesta sua glória. E é nesse lugar de verdade que o poder começa a se manifestar. Você ora de forma diferente. Você ouve com mais atenção. Você sente com mais profundidade. Você começa a perceber o que antes ignorava. A dor abre portais espirituais. Ela te coloca de joelhos. E é nesse lugar que você enxerga o céu com mais clareza. Não porque Deus mudou, mas porque você se esvaziou o suficiente para escutar. A dor, quando atravessada com fé, se transforma em revelação. Você vai perceber que sua dor tem nome, tem raiz, tem história. Mas ela não é mais sua identidade. Você sentiu, mas não é o que sentiu. Você viveu, mas não é o que viveu. Você passou, mas não ficou preso. E essa consciência é o que começa a libertar. Você entende que não está sendo castigado, mas tratado. Que Deus não está te punindo, mas preparando. Que o que parece o fim pode ser exatamente o início. Então pare de se esconder atrás da aparência de força. Abra-se diante de Deus. Diga a Ele o que te dói, o que ainda te machuca, o que ainda te prende. E permita que Ele transforme. Porque o poder que você busca não está na rigidez, está na entrega. E quanto mais você se entrega, mais Ele se revela. E quanto mais Ele se revela, mais forte você se torna. A maioria das pessoas olha para a dor como uma marca de fracasso. Acham que sofrer é sinônimo de fraqueza, que chorar é sinal de derrota, que cair é o fim da linha. Mas Deus enxerga diferente. Para Ele, a dor é ferramenta. É como uma tempestade que lava, limpa e revela o que estava escondido. A dor não te define, mas pode te despertar. Pode te fazer enxergar o que você ignorava, sentir o que estava anestesiado e descobrir forças que só surgem quando tudo desaba. Deus não permite a dor para te punir, mas para te posicionar. Às vezes é preciso tirar tudo para que você perceba o que realmente importa. Às vezes é no escuro que você aprende a valorizar a luz. E quando você começa a enxergar a dor com outros olhos, com os olhos da fé, algo muda dentro de você. Você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que Deus quer me ensinar com isso. E essa mudança de pergunta é o primeiro passo para a transformação. Existe uma força escondida na dor. Uma força que só é ativada quando você decide atravessar o vale com consciência. Quando você para de resistir e começa a se abrir para o processo. Quando você entende que nem toda perda é derrota, às vezes é livramento. Que nem todo atraso é castigo, às vezes é proteção. Que nem todo silêncio é abandono, às vezes é estratégia. Deus está forjando algo dentro de você, e esse algo se chama poder interior. Mas esse poder só floresce em corações sinceros, em almas dispostas a enfrentar o espelho, em pessoas que mesmo machucadas decidem continuar. A dor pode ser o solo onde Deus planta seu maior testemunho, sua maior unção, seu maior legado. Mas isso só acontece quando você se permite ser tratado, curado, restaurado e reconstruído. Agora quero te contar uma história.
Uma jornada real, crua, mas profundamente transformadora. Uma história de dor que virou força, de queda que virou ponte, de lágrimas que viraram combustível. Porque o que você está vivendo hoje, outros já viveram. E se eles conseguiram transformar dor em poder, você também pode. Ouça com atenção. Essa história pode ser a chave que faltava para a sua virada. Carlos se sentia esmagado por dentro. Um peso no peito que nenhuma conversa conseguia aliviar. Cada dia parecia uma cópia do anterior. Levantar, fingir, suportar. Ele sorria por fora, mas por dentro, implodia. As pessoas o chamavam de forte, mas ele mal conseguia segurar os pensamentos à noite. Era como viver numa prisão com as paredes pintadas de normalidade. Tudo começou com uma perda. Não foi uma perda física, foi emocional. Um projeto em que havia colocado tudo, tempo, energia, fé, simplesmente desmoronou. Traição, ingratidão, abandono. De uma hora para outra, tudo o que ele acreditava desfez-se no ar. E com isso veio a dúvida. Será que ainda vale a pena acreditar nas pessoas? Será que Deus me esqueceu? Será que tem algo errado comigo? Ele tentou seguir em frente. Leu livros, ouviu podcasts, buscou ajuda, mas nada preenchia. Até que uma madrugada no chão do quarto, exausto de tanto tentar fingir que estava bem, ele gritou em silêncio: Deus, se o Senhor ainda me vê, me dá um sinal. Na mesma hora, não aconteceu nada. Mas nos dias seguintes algo começou a mudar. Um amigo que ele não via há anos enviou uma mensagem: Sonhei com você. Deus me mostrou que ele ainda vai usar a sua dor. Aquilo atravessou sua alma. Era como se o céu respondesse à oração silenciosa. Ele chorou, mas dessa vez não era um choro de desespero, era de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava só. A partir dali, ele começou a escrever sobre o que sentia. Não com pretensão de ensinar, mas para não enlouquecer. E para sua surpresa, o que ele escrevia tocava outras pessoas. Começou a postar textos curtos nas redes. Comentários começaram a chegar. Você descreveu exatamente o que estou passando. Ele entendeu. A dor que quase o destruiu estava se tornando ponte para outros. Com o tempo, foi reconstruindo a própria fé. Não uma fé emocional, mas firme. Aprendeu que não precisava entender tudo. Só precisava continuar. Que não era fraco por sentir dor, era humano. E que Deus nunca havia deixado de estar presente. Apenas estava usando a dor para fortalecê-lo por dentro. O que antes era ferida aberta, agora era cicatriz com propósito. Hoje, ele inspira outros. Não com frases prontas, mas com verdades vividas. Ele mostra que a dor pode ser mestre, que a lágrima pode virar voz e que o sofrimento, quando entregue nas mãos de Deus, vira ferramenta de salvação. Ele não virou vencedor no sentido superficial. Virou alguém mais inteiro, alguém curado, alguém útil. E você? O que vai fazer com a sua dor? Vai enterrá-la? Vai escondê-la? Ou vai entregar para Deus e permitir que Ele transforme tudo isso em poder? Porque a sua história ainda não acabou. E se você permitir, ela será testemunho vivo do que o céu é capaz de fazer com quem decide continuar. Escreva nos comentários: minha dor será meu poder. Eu escolho continuar. Compartilhe esse vídeo com quem está sofrendo em silêncio, porque todos temos dores, mas poucos sabem transformá-las em força. E agora você está aprendendo a fazer isso. A dor não te define, mas te revela. Ela tira as camadas da aparência e mostra quem você realmente é quando tudo desaba. E é nesse momento que você entende que a força que precisa não está fora, mas dentro. A dor não vem para te deformar, mas para te revelar. Porque quando tudo é arrancado, o que permanece é o que importa. E o que permanece é quem você se torna na presença de Deus. Mesmo entre lágrimas, pessoas curadas são aquelas que aceitaram ser tratadas, que deixaram Deus mexer onde doía, que entregaram seus traumas, medos e culpas no altar e disseram: eu não quero mais sobreviver, quero viver de verdade. E viver de verdade exige coragem para enfrentar a dor, coragem para atravessar o vale e sair do outro lado com algo valioso nas mãos. Maturidade, fé, compaixão, visão. Não existe unção sem processo. Não existe poder sem dor.
Não existe sabedoria sem cicatriz. Os grandes homens e mulheres de Deus que você admira, todos passaram por desertos profundos, e todos eles têm algo em comum. Não fugiram do processo. Entregaram-se, aprenderam, se reconstruíram. E hoje inspiram outros não porque têm uma vida perfeita, mas porque permitiram que Deus transformasse o sofrimento em plataforma. Você também pode ser essa pessoa. Você também pode inspirar, curar, libertar. Mas primeiro, precisa aceitar ser tratado. Precisa dizer: Senhor, usa essa dor, transforma em algo maior. E Ele vai fazer. Porque Deus nunca desperdiça uma alma rendida. Ele transforma cinzas em testemunho. E faz de você alguém que, mesmo tendo sangrado, se tornou ponte para outros atravessarem. Essa é a sua chance. Não se esconda mais da sua dor. Apresente-a, entregue. Deixe Deus fazer o que só Ele sabe fazer. Transformar a ferida em fonte, o fim em início, a lágrima em direção. A sua força está nas suas marcas. É verdade. O processo dói. Dói encarar a verdade. Dói admitir fraquezas. Dói perdoar. Dói soltar o que machuca. Mas sabe o que dói mais? Ficar parado. Se repetir. Viver aquém do que Deus planejou. O processo é duro, mas o propósito é doce. A dor fere, mas a cura restaura. E quando você entende que está sendo forjado para algo maior, o processo ganha sentido. Não existe transformação sem desconforto. O casulo é apertado, mas é lá que nasce a borboleta. A pressão é incômoda, mas é ela que forma o diamante. O fogo é quente, mas é ele que purifica o ouro. Deus está te preparando. E se você estiver disposto a atravessar o processo, vai sair do outro lado mais forte, mais profundo, mais parecido com Jesus. Por isso, não rejeite o processo. Abrace-o. Entenda que cada lágrima tem propósito, cada queda ensina, cada silêncio é treino. Deus não erra na medida do tratamento. Ele sabe exatamente o quanto você pode suportar, e Ele te dá graça para continuar, mesmo nos dias escuros. Lembre-se, a dor não é o fim, é a ponte. E quando você atravessa com fé, encontra propósito. Você descobre que nada foi em vão, que tudo estava te preparando para algo maior, e que agora você está pronto para viver o que nasceu para viver. Muitas dores persistem não por causa dos outros, mas porque você ainda não se perdoou. Você ainda se culpa, se julga, se condena. Você repete frases como: eu deveria ter feito diferente, eu estraguei tudo, eu não mereço recomeçar. Mas Deus não pensa assim. Deus não te vê pelo erro, Ele te vê pelo propósito. E enquanto você continuar se apegando ao passado, não vai conseguir carregar o novo que Ele quer te entregar. Se perdoar é um ato de fé. É acreditar que a cruz foi suficiente, que o sangue de Jesus pagou o preço por completo, que não há condenação para quem está nele, e que recomeçar não é desonrar a dor, é honrar o futuro. Você não precisa mais se punir por aquilo que Deus já perdoou. Você só precisa aceitar a cura. E aceitar a cura exige humildade, mas também coragem. Deus quer reconstruir você, não com restos, mas com direção. Não para voltar a ser quem era, mas para ser quem nunca conseguiu ser por causa da dor. A reconstrução começa quando você solta o peso, solta a culpa, solta o passado e diz: eu escolho viver a partir de agora. E é nesse agora que o poder se ativa, porque quando você se perdoa, você se permite ser levantado por Deus. Deus não cura só por você, Ele cura para usar você. A sua dor, quando entregue e transformada, se torna ministério, se torna ponte, se torna direção. Você começa a enxergar pessoas com compaixão, com empatia, com sensibilidade, porque quem já passou por um vale reconhece o olhar de quem ainda está lá. E esse olhar é seu dom, sua cicatriz, seu testemunho. Tudo o que você superou, ou ainda está superando, será usado para curar outros. Você será a resposta, será instrumento, será sinal, e não precisará gritar, bastará ser. Sua presença vai carregar cura, suas palavras vão carregar verdade. Sua história vai carregar poder, porque agora não é mais sobre dor, é sobre missão. Você não é o que te aconteceu, você
é o que você decide fazer com o que te aconteceu. E hoje, você decidiu transformar dor em poder. A jornada não será fácil, mas agora você está preparado. Não porque a dor sumiu, mas porque você escolheu caminhar com Deus, mesmo em meio a ela. E essa escolha muda tudo. Escreva nos comentários: minha dor vai servir. Eu escolho recomeçar. Curta, compartilhe, inscreva-se e ative as notificações. Deixe essa mensagem alcançar quem ainda está preso no que você já está superando. E lembre-se, você pode, você consegue, você é capaz. Alcance magnificência.